Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar início à série sobre micro-organismos importantes nos alimentos. Sou Lúcia Lemos e hoje irei compartilhar um pouco sobre o Staphylococcus aureus. Então, vamos lá! As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos gram-positivos, pertencentes à família Micrococcaceae, se dividem em planos diferentes quando vistos ao microscópio, onde aparecem na forma de cachos de uvas, como podemos visualizar nesta imagem ao lado. São consideradas facultativas anaeróbias, com maior crescimento sobre condições aeróbias, ou seja, com a presença de oxigênio, e quando então produzem catalase. Existem várias espécies deste gênero, onde a que apresenta mais interesse potencial na microbiologia de alimentos são estas, sendo o Staphylococcus aureus o que apresenta maior estudo. A faixa de multiplicação deste micro-organismo em relação ao pH se encontra entre 6 e 7. Ao considerada atualmente a faixa de atividade de água ser 0,86, há relatos na literatura desta bactéria ter se desenvolvido em atividade de água de 0,83. Em condições salinas, esta bactéria pode se desenvolver a um percentual de 7,5% a 15%. A sua faixa de temperatura, estas bactérias são consideradas mesófilas, apresentando temperatura de crescimento na faixa de 7 a 47,8 graus Celsius, e suas enterotoxinas são reproduzidas de temperatura de 10 a 46 graus Celsius. A sua faixa ótima varia de 40 a 45 graus Celsius. Em geral, quanto mais baixa for a temperatura, maior será o tempo necessário para a produção de enterotoxina. Em condições ótimas, estas enterotoxinas tornam-se evidentes em 4 a 6 horas. Ao observar esta imagem, podemos visualizar várias colônias de micro-organismos. Esta análise foi para detectar a presença de Staphylococcus aureus em um determinado alimento. Porém, para confirmar se é Staphylococcus aureus, existem os testes positivos, que os mais conhecidos na literatura em relação aos alimentos, temos o teste de coagulase, que utiliza plasma de coelho, e termonuclease. O Staphylococcus aureus causa intoxicação provocada pela ingestão do alimento que apresenta a toxina pré-formadora. O período de incubação de um surto varia geralmente de 30 minutos a 8 horas, sendo em média de 2 a 4 horas após a ingestão do alimento contaminado. Os principais sintomas são náuseas, vômito, contrações abdominais, diarreia e cefaleia. Quando há choque, desidratação e muito vômito, é necessária a hospitalização para que os fluidos e os eletrólitos sejam repostos. A doença ela não chega a ser fatal, a menos que o indivíduo esteja debilitado. O homem e os animais são os principais reservatórios de Staphylococcus aureus. Os portadores nasais e os manipuladores de alimentos com mãos e braços que apresentam feridas infectadas com este micro-organismo são importantes fontes de contaminação de alimentos. Torna-se patogênico em condições como a quebra da barreira cutânea ou a diminuição da imunidade no indivíduo. Desde que o alimento apresente boas condições para o crescimento de Staphylococcus aureus, o mesmo poderá causar intoxicação. Aqui temos algumas imagens
de alimentos que podem se tornar agentes de intoxicação estafilococa se os mesmos vierem apresentarem contaminação deste micro-organismo. No início da nossa série de micro-organismos importantes para os alimentos, falamos de algumas características importantes do Staphylococcus aureus. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Aproveita para nos acompanhar nas redes sociais e eu espero você no próximo encontro. Até lá!